quem é o Hezbollah e por que agora está tendo esse foco no Hezbollah, porque tudo começou, para quem não conhece o ambiente, não conhece a geografia e nem muito bem a questão, tudo começou na faixa de Gaza e quem executou as atrocidades no dia 7 de outubro do ano passado foi o Hamas, tá certo? Então a gente está no terceiro, ou se você numa sétima, porque estão chamando o conflito de um conflito de 7 frontes, né? Numa das 7 frentes, uma delas é o sul do Líbano, onde está onde o Hezbollah. O Hezbollah ele nasce como uma milícia apoiada xiita, que recebe apoio do Irã. Veja que o Hamas é sunita, né? Então a relação ali entre eles é só de... O que os aproxima é o ódio a Israel, mas eles também têm suas diferenças. O caso mais específico do Hezbollah é que na composição do governo libanês, o Hezbollah é tanto um partido político quanto uma milícia. E na composição do regime libanês atual, você tem presença do Hezbollah e dos xiitas na composição do governo, que é um modelo de rodízio, de participação dos cristãos, dos sunitas e dos xiitas. Porque tem um cristianismo forte no Líbano. Mas o fato é que o que está acontecendo agora é o seguinte, o Hezbollah sempre provocou e sempre ataca Israel há 40 anos. Bombas e mísseis de curto alcance, etc. E nesse conflito, desde o início das atrocidades do ano passado, o Hezbollah também passou a atacar para atrapalhar ainda mais a operação de Israel em Gaza. E Israel retirou, então afastou sua população da fronteira em mais ou menos 10 quilômetros a sul, para que a população civil israelense não pudesse ser protegida. E já faz um ano que isso que permanece esse impasse em torno dessa ameaça e o Hezbollah continua sendo armado pelo Irã, como sempre foi. Então agora Israel estabeleceu um limite e falou, chega, enough is enough, está no discurso do primeiro-ministro Netanyahu nas Nações Unidas, e eles vão agora, como já começaram ataques aéreos até Beirute, veja, isso é quase que não se via isso há um bom tempo. E ataques específicos em alvos nessa região sul, entre os quais algumas das lideranças foram assassinadas. Então, o que eu acho interessante entre aspas, mas que vale a pena a gente comentar de uma forma geral sobre o conflito é o seguinte: Israel, se você olhar historicamente, vamos pegar 2 exemplos, desde que eles foram atrás do Eichmann, que foi um dos líderes das atrocidades nazistas contra as populações judaicas no Holocausto, que se refugiou e se escondeu na Argentina, e eles localizaram em 1960 o Eichmann, foram lá, sequestraram o Eichmann, levaram para Jerusalém, julgaram e mataram. Se você pega todos os sequestradores das Olimpíadas de Munique, quando palestinos sequestraram um time de basquete de Israel e mataram uma boa parte da delegação israelense de 72, todos eles foram um a um caçados até os anos 80, quando eliminaram todos. Eu vou lhe dizer que Israel trabalha desse jeito. Então a gente pode viver muitos anos, e vai ver que Israel vai atrás de todos. É assim que eles trabalham. Então, se existe alguém que acha que isso aí vai, em algum momento Israel vai parar, eu vou dizer para você que não vai. O que pode acontecer é que o conflito, por alguma razão maior de negociação diplomática, cesse. Mas eles vão atrás de todos os indivíduos que foram responsáveis pelo 7 de outubro e outras atrocidades que já foram cometidas no passado. O Lobauer comentou sobre o discurso de Benjamin Netanyahu. Nós temos alguns trechos que nós vamos exibir aqui no Cartas na Mesa, mas você também consegue assistir a íntegra desse discurso legendado no nosso canal aqui da Brasil Paralelo. Eu vou chamar agora uma imagem, Lobauer, de onde que o líder do Hezbollah estava no momento do ataque, que Israel está sempre aí falando, né, e trazendo mesmo à baila essa questão de que o Hezbollah e o Hamas também, eles utilizam os civis como escudo. Então aí vocês vejam ali o local que está em vermelho, que era o centro de comando ali do Hezbollah, ficava a 53 metros de uma escola. Então,
as Forças de Defesa de Israel publicaram um texto explicando essa imagem, né, e mostrando que eles usam realmente a população civil como escudo. Bom, e nós vamos começar agora então a mostrar alguns trechos do discurso de Netanyahu na ONU, que foi na Assembleia Geral da ONU da semana passada. Nós vamos mostrar 2 VTs. Em que o Netanyahu fala que eles estão combatendo inimigos selvagens e no próximo vídeo ele faz essa retrospectiva que o Lobauer falou sobre os ataques que começaram em 7 de outubro. Então vamos ver o primeiro VT. Yet we face savage enemies who seek our annihilation, and we must defend ourselves against these savage murderers. Our enemies seek not only to destroy us, they seek to destroy our common civilization and return all of us to a dark age of tyranny and terror. Eu vou chamar o próximo VT para, na sequência, eu pedir a avaliação do Luiz Felipe. Vamos assistir. Ladies and gentlemen, the curse of October 7th began when Hamas invaded Israel from Gaza, but it didn't end there. Israel was soon forced to defend itself on 6 more war fronts organized by Iran. On October 8th, Hezbollah attacked us from Lebanon. Since then, they fired over 8,000 rockets at our towns and cities, at our civilians, at our children. 2 weeks later, the Iran-backed Houthis in Yemen launched drones and missiles at Israel, the first of 250 such attacks, including one yesterday aimed at Tel Aviv. Iran's Shiite militias in Syria and Iraq have targeted Israel dozens of times over the past year as well. Luiz Felipe, essa guerra, ela está baseada só em fundamentalismo mesmo? Tem interesses econômicos? Nós estamos diante de quê? Boa noite. Boa noite. Bem, eu não sei se podem até resgatar mais uma parcela desse discurso do Netanyahu, porque ele explica bem o que é eu diria que a bênção e o que é aqueles que estão condenados aí pelo horror, né? Porque ele diz nitidamente o que estava em jogo. E ali a gente consegue tecer um comentário bem mais apropriado, mas se não conseguir resgatar eu vou explicar. O acordo, todo aquele Oriente Médio estava se pacificando, a verdade é essa. Jordânia, até o Iêmen, Jordânia, Arábia Saudita, Egito, todos eles estavam em conjunção com Israel. Porque essa nova geração de líderes não quer mais lidar com esse mesmo entrevero de acabar um com o estado do outro, sabe que aquilo vai gerar destruição mútua e eles não têm tanto tempo assim, né? Considerando que as regiões deles são produtoras somente de petróleo, não têm outras funções, agora estão desenvolvendo turismo, mas são economias muito precárias e dependentes dos Estados Unidos, que eles não gostam de ficar dependentes da economia norte-americana ou da europeia, então eles querem se desvincular. Ao mesmo tempo, Israel exerce o poder hegemônico tão bem quanto os Estados Unidos, tão bem quanto a Rússia ou a China. A China está começando agora, mas eu diria que Estados Unidos e Rússia têm mais tradição em exercer o seu poder bélico regionalmente e eles deixaram de atacar Israel diretamente. Mas o que está em jogo era isso. Era a pacificação do Oriente Médio e o Irã não queria deixar isso acontecer. O Irã, então, intervia através desses grupos terroristas, diversos grupos terroristas, o Hezbollah, Hamas e tem vários outros ali na região, ativando eles, municiando eles, os Houthis era outro também, para que esses façam desestabilização política e social na região. Então, você veja que Israel bombardeou uma região no Líbano. E cadê a resposta do governo libanês? E lembrando que no último ano, Israel também bombardeou partes da Síria. E cadê a resposta do governo sírio? Ou seja, o governo sírio, assim como o governo libanês, entende que são grupos terroristas incrustados em seu território
e Israel está se defendendo. Então isso fica patente aqui, essa leitura muito sofisticada dos líderes regionais e apontam exatamente para aquilo que Netanyahu falou no seu discurso, uma parte que não foi divulgada aqui. É que a região estava se pacificando, estavam com um plano de prosperidade muito inclusivo, que incluía os países árabes e Israel juntos, e o Irã interveio exatamente para não deixar isso acontecer, fazendo esse cisma religioso sobre falsas bases religiosas. Então é exatamente isso que está em jogo. Então essa questão da religião é jogado para justificar uma militância visceral, uma militância até nacionalista da questão da Palestina, que, na minha opinião, é uma questão muito mais complexa, étnica, do que qualquer outra coisa. Mas a gente tem que apontar isso. Então, o Irã está cooptando grupos terroristas, então o grande culpado disso tudo é o Irã. Então, Israel está lutando contra o Irã, e eles falam abertamente isso. Então, são as forças do Irã que usam as forças terroristas de diversos grupos, e é contra isso que Israel está se levantando. Agora, deixar claro aqui uma coisa. A questão do Hezbollah, assim como o Hamas, eles já existem há décadas. Então, o que nós estamos vendo é a eliminação das atuais lideranças. E as próximas que surgirão, certamente, porque essa questão ainda, essa narrativa ainda tem campo fértil ali na região. Então surgirão novas lideranças, ainda mais agora com ataques. Imagina a narrativa que será criada para as futuras gerações. O agressor, etc., como ele veio, sem aviso, etc. Então você cria uma perpétua situação em que, se uma geração não estanca isso e não começa a contar a verdade e sair desses âmbitos religiosos, desses embates religiosos, essa questão dos grupos terroristas e grupos militantes da região continuarão. Então isso é muito pontual aqui que a gente precisa destacar. Ao mesmo tempo, se esses grupos terroristas vão continuar, então que as forças do bem, aí Israel se posicionando como sendo uma força do bem, um Estado democrático estabelecido, constitucional, todas as suas ações são transparentes. Sim, sem dúvida, toda vez que você envolve ataques e guerra e material bélico, sempre tem efeito colateral, não tem a mínima dúvida, isso é uma desgraça para todo mundo. Mas temos que entender qual é o lado que seria o lado mais, eu diria, civilizatório, que quer empurrar a coisa adiante, né? Israel, eu diria que é o protagonista, mas não podemos excluir também os países árabes vizinhos que também querem pacificar isso. E quem não quer pacificar nada é o Irã, que está aí, esse em franco retrocesso para a Idade Média e quer de fato fazer essa consternação geral na região. Então a gente tem que deixar muito claro aí quem é o grande inimigo aqui, e eu digo que é o Irã o grande inimigo. É importante a gente contextualizar, que tem muitas pessoas em dúvidas. Nossa, mas o que aconteceu para ter escalado tanto esse conflito, essa guerra mesmo? A nossa produção preparou, então, uma cronologia dos fatos para que a gente possa, então, se situar e se localizar. Vamos exibir aqui. Então, tudo começa ali, mais recentemente, né? Obviamente. Começa com esse último ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro. E depois tivemos, então, a gente vai fazer agora, nessas últimas semanas, agora deste ano de setembro, olha lá, dia 17, foi uma terça-feira, explosões dos pagers no Líbano, muito noticiado também, as explosões dos walkie-talkies, aí ataque aéreo de Israel, visando lançadores de foguetes do Hezbollah. Vamos para a próxima, aí um ataque aéreo israelense, que matou um alto comandante também do Hezbollah, e outros também, foram matando várias lideranças, né, do Hezbollah. Esse é o grande alvo deles. Ataque aéreo israelense ali no dia 21, que atingiu cerca de 400 alvos do Hezbollah. E o Hezbollah lançou mísseis no norte de Israel, que dispararam alarmes em cerca de 70 cidades. Dia 22, o Hezbollah lançou mais de 100 mísseis, foguetes e drones em Israel. Dia 23, aviões de guerra israelenses atingiram centenas de locais no Líbano. E essa aqui é a nossa última arte, o discurso do Netanyahu na ONU, no mesmo dia em que Israel matou Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah e outras lideranças.
E no dia seguinte, no mesmo dia, o grupo terrorista Houthis atacou a cidade de Tel Aviv e Ashkelon, em Israel, e 3 destroyers dos Estados Unidos no Mar Vermelho. Dia 29, ataque israelense a usinas de energia e um porto marítimo, isso foi ontem. No Iêmen, essa usina, esses portos eram utilizados pelo grupo terrorista Houthis para transferir armas iranianas para a região. E hoje, pela manhã, nós acordamos com essa notícia, que Israel matou o líder do Hamas no Líbano, Fatah Sharif Abu al-Amin. Ele comandava as ações e as interações do Hamas com o Hezbollah. Então, tá aí essa cronologia, resgatamos aí os últimos acontecimentos. Eu vou querer ouvir o Jean Turco logo na sequência do VT, que eu vou chamar agora, do Netanyahu, lá na ONU, mais um trechinho que nós separamos para vocês. Vamos assistir. I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. Bem forte esse discurso do Netanyahu. Não existe local no Irã que Israel não possa alcançar. Jean Turco, existe aí uma expectativa do Irã entrar, então, diretamente nessa guerra, escalando aí de forma que os Estados Unidos também poderiam entrar nesse conflito, e isso às vésperas das eleições americanas. Como é que você está avaliando tudo isso? Boa noite. Boa noite a todos. Então, olha, acho que a gravidade e a importância da situação está sob o olhar de todo mundo. Realmente teve uma escalada recentemente, mas é bom entender muito boa a cronologia que vocês fizeram. É claro que, obviamente, é um resumo, tem muitos eventos, inclusive. Então, é bom primeiro contextualizar, além do que já meus colegas fizeram, que é o seguinte: obviamente, Israel, certo ou errado que seja, mas não atacou e não matou Nasrallah, o líder de Hezbollah, do nada. Hezbollah já atacava, por exemplo, o território israelense, tanto recentemente, depois do ataque do 7 de outubro, também teve o primeiro ataque direto, inclusive, do Irã para o território de Israel. Hezbollah, em continuação, ataca o território do norte de Israel, do Líbano também, a parte do Líbano. Então, o que aconteceu? Em um primeiro momento teve um enfrentamento contra Hamas, que continua acontecendo, mas, obviamente, Hamas é uma proxy do Irã, Então, o que aconteceu? Agora, Israel está indo atrás do patrão. O patrão é alguém mais poderoso, que é exatamente o Irã. E aí, neste contexto, tem tanto variáveis locais, domésticas de Israel, quanto variáveis globais. Por um lado, tem algumas questões locais. Obviamente, o ataque do 7 de outubro desencadeou todas essas reações. Ao mesmo tempo, nós sabemos, virou até clichê hoje em dia, o declínio em parte do Ocidente e a ascensão de outros atores como China, Rússia, Irã, que recentemente, inclusive, entrou nos BRICS, etc., e que abertamente, tanto nos fatos quanto no discurso, estão desafiando a atual ordem global, a supremacia do Ocidente e dos Estados Unidos, e obviamente o que acontece? Isso não pode acontecer grátis sem que tenha uma reação do outro lado. E aí você acaba tendo reações deste tipo, primeiro em lugares não centrais, não no coração da Europa, no coração dos Estados Unidos, mas obviamente atualmente na Ucrânia e em Israel. Então, os primeiros lugares a pegar fogo, metaforicamente e literalmente, são estes. Agora, obviamente, também tem dinâmicas internas. Exatamente a partir da última guerra de Israel contra o Líbano, de 2006, quando Israel depois, afinal, recuou e voltou, e Hezbollah utilizou aquele evento reivindicou como uma vitória deles, Israel também repensou sua doutrina militar. E se antes Israel tentava inibir ataques ao seu território, e considerava isso uma vitória,
hoje mudou um pouco a doutrina militar e eles consideram a vitória diminuir, destruir a capacidade ofensiva bélica de seus inimigos, Hamas e Hezbollah. Por isso nós vimos estes ataques tanto ao arsenal bélico quanto às lideranças. Agora, outra parêntese muito importante, notem como não é muito uma guerra tradicional de dois exércitos que se enfrentam, inclusive dessas horas que também o exército de Israel já entrou na fronteira sul do Líbano. Mas além disso, além de uma guerra tradicional onde dois exércitos se encontram frontalmente, você tem um ataque às lideranças, ou seja, individualmente, colocando um custo, decapitando basicamente a chefia de Hezbollah, mas também mandando um sinal aos próximos líderes que terá. Vale lembrar que o precedente líder de Hezbollah antes de Nasrallah também foi morto pelos Estados Unidos, então mandando um recado, olha que vai acontecer isso também com vocês. Então mudou a doutrina militar também de Israel. Isso se insere neste contexto. Agora, o que eu diria, o eventual ingresso dos Estados Unidos numa guerra deste tipo, obviamente levaria para outro patamar ainda este conflito. Obviamente, se os Estados Unidos quisessem entrar com plena força, não há jogo, não há partida, porque os Estados Unidos, todo mundo sabe, o orçamento militar dos Estados Unidos é maior que o orçamento conjunto, a somatória dos outros 10 estados mais poderosos além dele. Mesmo se Hezbollah tem um exército mais forte que o mesmo exército do Líbano, por exemplo, mesmo assim não teria partida. Agora, o ponto é quanto realmente seria realista este envolvimento potencial dos Estados Unidos, né? Lembrando que já, de alguma forma, estão envolvidos, obviamente com ajudas, mas também exatamente no caso do ataque do Irã direto contra Israel, tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra quanto a França já interviram ajudando, defendendo Israel naquela ocasião. Agora, o que eu diria? Os Estados Unidos podem, talvez, intervir. Teve um depoimento logo depois dessa morte do presidente Biden, que se colocou ao lado de Israel. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão envolvidos também em outras frentes, uma, em cima de todos, a Ucrânia. E também, como você muito bem linkou com as eleições, muito pode mudar com as eleições, porque caso ganhe o Partido Democrata, tudo indica que haverá um maior envolvimento dos Estados Unidos na Ucrânia e um menor envolvimento em Israel. Caso ganhe Trump, deve ser o contrário, menos Ucrânia e mais Israel. Atenção, porque por um lado, militarmente falando, podem muito bem ganhar, mas as guerras nem sempre são vencidas pelos mais fortes. Inclusive, uma intervenção externa muitas vezes pode dar resultados indesejados, o que se fala de backfire. Exatamente porque os Estados Unidos são vistos simbolicamente como o capeta do mundo naquela região, etc., pode gerar um efeito negativo. Afinal, foi visto nesses dias que a morte de Nasrallah foi celebrada por muitos árabes, inclusive, especialmente os sunitas, os países sunitas. Então, lá você tem essa divisão, entre outras, sunitas e xiitas. A primeira coisa a evitar seria não intervir de uma forma a destruir a imagem do Ocidente e, às vezes, quem sabe, juntar sunitas e xiitas, que hoje estão bastante divididos. Lobauer, quero ouvir você também sobre uma possível entrada dos Estados Unidos no conflito, no Irã, o impacto disso nas eleições americanas, sua análise. Eu vou tentar terminar com os Estados Unidos, mas eu acho que tem muitas coisas que foram ditas aqui importantes. A primeira que o Luiz levantou é a questão da referência de desenvolvimento que vinha acontecendo no Oriente Médio e ainda está acontecendo. Vamos pegar assim, o modelo Emirados Árabes, país que descobriu o petróleo mais tardiamente e se transformou, optou por um caminho de transformação além do petróleo. Se transformou num centro financeiro, se transformou num centro de turismo, num centro de tecnologia, centro de comércio, e isso despertou em vários países do Oriente Médio essa possibilidade de sair realmente da chamada armadilha do ouro negro, né? E isso dividiu realmente. Israel se aproveita, mas no bom sentido da palavra, dessa possibilidade para se inserir nesse grupo, nesse eixo de países que optaram por esse caminho, um caminho da prosperidade, do desenvolvimento, do investimento. Egito optou por isso, Jordânia optou por isso, a Arábia Saudita seria a grande mudança do sistema, Omã, Emirados Árabes, Bahrein,
Catar um pouco. Catar também mas Catar é xiita. Aí e Kuwait também. Aí você tem um outro eixo, que é o mapa que o Netanyahu apresentou, que é o eixo, que eles chamam o eixo do mal, mas é um eixo assim, que é Irã, o Iraque, que tem comunidades xiitas fortíssimas, 40% do Iraque é xiita, comunidades xiitas que entraram, alauítas, que estão no ambiente sírio, que é uma guerra civil ainda mal resolvida, herança da questão do conflito do Bin Laden e da expansão do terrorismo, da expansão do califado que eles queriam construir, que foi aniquilado, mas ainda continua com fragmentos de conflito. Esses grupos, em boa parte, são xiitas também, então se alinham a essa rede que é finalmente com o Hezbollah que está no Líbano. E uma última coisa antes de falar dos Estados Unidos é a importância desse discurso, porque não é um discurso qualquer. O primeiro-ministro de Israel não vai a Nova York e faz um discurso com esse teor, que eu sinceramente não vi desde o fim da Guerra Fria, não vi um discurso desse tipo. Ele não faz um discurso desse sem combinar antes. Então, no ambiente da diplomacia, deve ter havido muitas conversas, não sei exatamente como, porque os americanos têm eleição daqui a pouquinho, mas ele não pode fazer um discurso desse sem combinar com os americanos, seja lá com quem ele tenha falado, né? Porque ele está falando de isso que você falou, a região do Irã onde nossas armas não alcançam, está falando de arma nuclear. O mundo tem 9 países que detêm armas nucleares. Nenhum do Oriente Médio que não seja Israel. E o único que tentou e vem tentando ainda e tem sido objeto de uma série de tensões permanentes nos últimos 40 anos é o Irã. E não conseguiu, atribui-se ao Irã uma possibilidade de enriquecimento, mas ainda não de construir a bomba. Então é isso que ele está falando. Ele está falando assim, eu atinjo você com arma nuclear, meu querido. E isso não dá para você falar nas Nações Unidas, você tem que combinar, sem trocadilho, sem combinar com os russos, né? Então, chegando na sua pergunta, eu acho também que depende muito das eleições, mas já deve ter havido um diálogo com autoridades e com um pessoal de Estado nos Estados Unidos, porque a gente sabe muito bem que a comunidade judaica nos Estados Unidos é muito poderosa, é muito forte, e está num estado de tensão, que eu diria que desde 82, acho que eu não vi um estado de tensão tão grande na comunidade judaica nos Estados Unidos, e ela define muitos jogos internos, inclusive a eleição agora, ela vai participar, já está participando com força máxima, né? Então eu acho que os americanos evidentemente têm uma função fundamental. Não acho que é para se imaginar que depois das eleições os americanos entrem no conflito, acho que ainda é muito cedo para se supor uma coisa desse tipo. Os americanos vão tentar de todo jeito não entrar, mas eu acho que o segredo todo vem de uma relação da Arábia Saudita com o Irã. Esse é o botão mágico. O conflito regional se dá entre duas grandes potências ali. Tinha uma terceira que se afastou do jogo, que é a Turquia. Essa daí, que sempre foi uma aliada tradicional de Israel, nos últimos anos ela se afastou. Mas Israel, Arábia Saudita e Irã são o ponto nevrálgico de todo o sistema. As comunidades xiitas, seja no Iêmen, seja no Iraque, seja na Síria, seja no Líbano, são todas financiadas e armadas pelo Irã. O Irã, para quem não se lembre, não está conectando, é a República Islâmica do Irã, a guerra civil de 79, quando a Ayatollah Khomeini depôs a família Pahlavi, que era a família persa, tradicional dos persas, e do reino, né, iraniano, e trouxe a República Islâmica. E desde então o Irã passou a ser esse financiador e esse ponto de desequilíbrio em todo o sistema do Oriente Médio. E a Arábia Saudita, por sua vez, com o novo regime, com o novo herdeiro do trono, passou a ver essa oportunidade que o Luiz descreveu aqui como uma oportunidade de futuro, coisa que o rei Fahd anterior não via. Então agora teria sido a chance, com os acordos de Abraão, dessa aproximação de Israel com a Arábia Saudita. Então, esse é um pouco mais dado para o pessoal poder se colocar, considerando que os Estados Unidos tendem sempre a jogar do lado de Israel, e vamos ver o que acontece com as eleições para a gente realmente ter certeza se vai ser, como a gente diz, dove ou hawk, né? Se vai ser uma política de pombo ou uma política de falcão, né?
Daqui a pouco eu vou incluir o Ricardo Gomes na nossa conversa, ele já está nos aguardando, mas eu quero ouvir o Luiz Felipe também. A sua análise sobre toda essa questão de Irã, Estados Unidos, adentrar nesse conflito. Muitas pessoas perguntando, estamos diante aí de uma terceira guerra mundial? Isso pode acontecer? Como é que você avalia? Olha, o que fica patente aqui é que o Irã também não está agindo sozinho, né? Vamos lembrar que o Irã é uma potência pequena, potência média, é um país grande até em termos asiáticos, tem uma economia até diversificada, tem produção de material bélico, mas ele não tem essa capacidade toda de se lançar num conflito, ainda mais com uma distância tão grande. Lembrando que o Irã travou uma guerra com o Iraque de 10 anos e nenhum lado ganhou. E não eram grandes exércitos bem organizados do lado iraquiano. Então, ou seja, qual é a chance dele ganhar uma guerra num conflito muito mais distante com um exército preparadíssimo, que é o exército israelense? Então, certamente que não é o que o Irã está pensando. Quem é que está por trás do Irã? Isso é que eu acho que é a questão. Então, o Irã está servindo de ser uma proxy, de ser uma plataforma de conflito, obviamente que de Rússia e China. Rússia e China não querem ver essa estabilização no Oriente Médio. Eu acho que eles teriam interesse de manter a coisa em conflito. O porquê disso? Eu vou dizer assim, eu especulo que no momento eles não têm como ganhar isso. Eles não têm como ganhar se pacificar aquela área. E uma vitória, uma pacificação do Oriente Médio, a vitória dos europeus e dos norte-americanos. Porque são centros ainda produtores de combustível, ainda tem vastos reservas de combustível, de petróleo. A Rússia ela é rival em termos de fornecimento de petróleo para a Europa e outros países e não quer ver essa estabilização toda, exatamente porque ela perde algumas alavancas de negociação com a Europa, com os Estados Unidos, com uma série de outros países que seriam mercados mais cativos da Rússia. Então eu vejo que a Rússia é uma grande contribuidora aí para estar por trás do Irã e dessa vontade, dessa sanha e de atiçar essa questão religiosa bélica. E também vamos lembrar isso historicamente, quem criou esse movimento jihad na região do Oriente Médio foram os russos. Originalmente foram os russos, lá atrás, depois da Revolução Russa, até o final da Segunda Guerra Mundial, querendo descolonizar, fazia parte do plano de descolonização da África, Oriente Médio, Ásia, fazer toda sorte de subversão dos poderes coloniais. Então, a ideia da jihad, que foi resgatada aí dentro de um conceito antigo, e até alguns dizem que nem existia no passado muçulmano, outros dizem que fez sempre parte do que é ser muçulmano, mas de qualquer maneira ele foi reativado no século XX para fazer esse processo de descolonização. Eu cito até não Gorbachev, mas o Khrushchev, que sucedeu Stalin. E Khrushchev, quando ele sucede Stalin, ele dizia aos Estados Unidos e aos ingleses, aos franceses, que ele iria promover guerras de revoluções nacionalistas em todo o mundo, para que esses nacionalismos todos abraçassem o protecionismo e parassem de vender os seus recursos naturais para a Europa e Estados Unidos, que estavam em franca expansão. Então ainda continua eu diria que esse jogo, né? Ao menos a Rússia está sempre jogando esse jogo mais arcaico do século XX. Então eu diria que isso está por trás. Então, se a gente pegar o Irã, se Israel neutralizar o Irã, eu também não vejo isso também acontecendo. É impossível um país grande com milhões de habitantes, não sei se eu não me engano, 40, 50 milhões, mais de 50 milhões, não podemos imaginar uma força invasora de um país assim, ainda mais próximo de China e Rússia. Então, eu acho que a questão é mudança de governo. Talvez aí podemos pensar em como apaziguar isso, né? Mudar a liderança, sair do Estado Islâmico xiita que existe no Irã
e com isso a gente consegue abaixar o nível de intensidade aí de antagonismo. Eu não vejo essa guerra, conflito, porque eu não estou vendo essa vitória territorial, não estou vendo essa vitória bélica sendo consumada também. Acho que seria uma coisa ad eternum, e também não estou vendo essa guerra de conquista populacional. Não vejo isso possível, exatamente por essas questões de distância e tudo mais que eu pontuei.